Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor André. Já quero de antemão agradecer os pastores da igreja, dizer a você, meu irmão, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de eu começar a ministrar, qual é o nome do jovem que estava aqui, compôs a música aqui? Marco Júnior. Marco Júnior, eu estava ali enquanto vocês estavam cantando, o Senhor soprou algo no meu coração, eu quero te dizer algo, eu creio que alguém pode receber também pela fé em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, durante muito tempo a igreja foi conhecida por aquilo que ela não podia fazer. Sabe, a igreja era conhecida, quem são os crentes? Aquele que não pode beber, não pode fumar, não pode mentir, não pode isso, não pode aquilo outro. Mas o Senhor tem bradado no meu coração, já não é de hoje, que tem chegado o tempo que a igreja vai ser conhecida não por aquilo que não pode fazer, mas por aquilo que pode fazer. Nós somos aqueles que podem ressuscitar os mortos, nós somos aqueles que podem prosperar no meio da crise, nós somos aqueles que, independente da circunstância, nós podemos andar no sobrenatural, amém? Eu quero te dizer, vocês vão ser conhecidos por aquilo que pode fazer, que venham as melhores músicas, que venham as melhores inspirações. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, quando vocês, o Ministério de Música, a banda, estiver tocando, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser inspiradas, por causa de uma atmosfera do Espírito que vai ser gerada, amém, meu irmão? Então, independente daquilo que vai se levantar contra a vida de vocês, continuam avançando, brilhando a luz de Cristo no meio das trevas, amém? Aleluia, glória a Deus. Estou liberado, agora eu posso ministrar a palavra. Aleluia, Deus é bom. Que alegria, irmãos, poder estar aqui com você, poder ministrar a palavra, servir você com a palavra de Deus. Meu coração se enche de alegria, ainda mais para falar de um tema desse, né? Mais que vencedores. Quantos aqui estão preparados para sair daqui hoje com a consciência de mais que vencedores? Ei, meu irmão, você foi chamado para andar em vitória, para andar em sucesso, para andar em triunfo. Amém? Eu gosto sempre de dizer sobre isso, né? A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Eu não sei se você já reparou, mas não tem como uma parte do corpo ser vitoriosa e outra parte ser derrotada. Aleluia. Eu vou te falar, eu sou lutador, sou faixa preta de kickboxing, não me julga, é verdade. Amém? Toda vez que eu falo que eu sou faixa preta de kickboxing, as pessoas me olham meio com desdém. Eu não sei se eles acham que eu estou brincando, se eu estou contando alguma mentira, mas é verdade, eu sou faixa preta de kickboxing. É sério, gente, tem vídeo na internet, inclusive, tem prova. Eu lutei 6 vezes, eu ganhei as 6 e é verdade, de coração, não estou contando história para vocês não. Eu lutei, comecei a lutar muitos anos atrás, já tem mais de 10 anos, agora eu não pratico mais a arte marcial, na verdade eu voltei a praticar agora, mas eu não leciono mais. Eu comecei a treinar, me tornei faixa preta, fundei minha própria equipe, né, participei de diversas competições, mas hoje o Senhor me chamou para viver do chamado que Ele me confiou, amém? Hoje eu tenho vivido daquilo que Ele me confiou, de ministrar a palavra, tenho pregado a palavra em igrejas, conferências, venho dando aula pelo Rema, viajado aí pelo Brasil, ensinando a palavra, tenho tido esse privilégio, comecei um trabalho também na internet, né, ministrando a palavra, onde tenho recebido muitos testemunhos, a vida de pessoas tem sido transformada. Mas sabe de uma coisa, como lutador, havia algo muito interessante, por mais que eu pudesse usar uma parte do meu corpo para ganhar uma luta, eu poderia nocautear um oponente dando um soco ou talvez dando um chute, na hora de levantar o troféu, a vitória era do Bruno, a vitória não era só do meu braço, não foi o braço que deu um bom golpe e venceu, não foi a perna que deu um bom chute e venceu a luta, mas foi o Bruno que venceu. Você está entendendo isso? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Você faz parte de um time que é mais que vencedor, não há outra opção. O diabo, ele já é um derrotado, querido. Você faz parte do time que sempre vence. Você não faz parte de um time que vai ver se vai vencer o campeonato. Você já é mais que vencedor, amém? Eu gosto de um exemplo que as pessoas falam, eu ouvi uma vez, eu gostei muito, falando acerca de alguns lutadores, né? Você tem aí o Anderson Silva, tudo bem que hoje em dia ele não está tão bem assim, mas sabe que ele já teve muito sucesso, e o mais interessante é que ele subia naquele octógono, ele participava de um combate, ele lutava, mas a esposa dele é que era mais que vencedora. Porque o Anderson Silva subia no octógono, tomava pancada, dava pancada, ganhava o cinturão e ganhava muito dinheiro, irmão. Agora a esposa dele, ela usufruía de todo o prêmio sem precisar participar da luta. Eu não sei se você entendeu isso, mas você é mais que vencedor, porque Jesus Cristo já venceu o diabo. A Bíblia diz que Ele despojou, Ele triunfou sobre o diabo na cruz do Calvário. E você? Você agora é mais que vencedor, porque você nem precisou entrar para a batalha, mas em Cristo Jesus você é feito vencedor. Amém?
Eu creio, irmãos, que essa noite nós vamos tratar algumas coisas e você vai sair daqui com a consciência maior de quem você é em Cristo, da vitória que já foi dada em Cristo Jesus para você. Amém? E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, por favor, para a gente começar. Livro de 2 Reis e capítulo 6. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, tem um texto, ele é um pouco conhecido, talvez alguns irmãos já tenham estudado esse texto algumas vezes. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, você encontrou? Amém. A sua Bíblia diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel. Israel era o povo de Deus aqui dentro desse contexto. E em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Dá uma paradinha aqui comigo, por favor. O que acontece aqui é o seguinte, só para te contextualizar: havia uma guerra que o rei da Síria ia fazer contra o rei de Israel. Ele estava montando uma estratégia para pegar lá o rei de Israel, os seus valentes, os seus soldados. E aí o homem de Deus, o profeta, ele tem uma revelação, o Espírito Santo sinaliza para ele o que ia acontecer. E aí o profeta vai lá e avisa o rei de Israel: olha, não vá por ali, não vá por tal lugar, porque nesse lugar há uma armadilha contra a sua vida. E então o rei de Israel, ele se livra dessa armadilha do rei inimigo. E isso acontece algumas vezes de maneira que o rei inimigo chega uma hora que ele fica furioso. Ele chama lá os seus funcionários, os seus servos. Ele vai dizer: ei, quem é que está aqui na minha câmera de dormir? Quem é que está aqui próximo de mim, que é do meu lado, que está falando quais são os meus planos para o rei inimigo? Quem é que está fazendo isso? E aí aqueles homens vão dizer: ei, não é nenhum de nós não, é o profeta lá, o homem de Deus. Ele é que está falando para Israel quais são os seus planos com precisão. E eu quero te dizer, meu irmão, você não precisa ser pego de surpresa. O diabo não tem como te parar, porque o Espírito Santo habita dentro de você, aquele que conhece todas as coisas, aquele que vai te guiar, vai te orientar, amém? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O mundo, quando se depara com uma circunstância, ele não sabe o que vai fazer. Nós não, porque nós temos o Espírito Santo da promessa habitando dentro de nós, amém? Você não precisa ser pego de surpresa, porque você tem o Espírito Santo. E ainda que a circunstância se levante, você está habilitado, porque é aquele que sabe de todas as coisas, que tem toda a sabedoria, que detém toda a ciência, habita dentro de você e vai te instruir, amém? Mas sabe que dentro daquele contexto ali, o rei pega e fala: quer saber de uma coisa? Já que esse profeta aí está avisando quais são os meus planos, então a gente vai acabar com ele, a gente vai matar com ele, vai ser agora. E esse rei vai pegar o seu exército, vai pegar os seus cavaleiros, e ele vai atrás do profeta, para assassinar o profeta que estava entregando os planos ao rei de Israel. Eu quero que você vá comigo, por favor. A gente começou lendo alguns versículos, eu quero que você vá comigo, por favor, lá para o versículo 15, que diz assim, o mesmo texto aí, 2 Reis, capítulo 6, o versículo 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? Dá uma paradinha aqui comigo. Havia uma circunstância, havia um problema e havia uma situação. Aquele servo do profeta, ele vai lá e vai ver que havia um grande exército diante dele, havia uma grande circunstância diante deles. Amém, irmão? Você está entendendo isso? E aí ele vai dizer: e agora? E agora, profeta, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Estamos perdidos. Sabe que a gente vive num mundo, querido, onde os problemas eles vão se levantar. A Bíblia fala que Satanás é o Deus desse mundo. O próprio Senhor Jesus, ele falou: ei, ele é o príncipe desse mundo. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 4, na segunda epístola, ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Sabe, o diabo ele tem um governo sobre essa terra, amém? Você consegue entender isso? Às vezes as pessoas falam assim: por que tem tanto problema no mundo? Por que Deus permite com que essas coisas aconteçam? Alguns chegam até a dizer que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Eu pergunto para você, onde que está escrito isso? Eu vou te falar onde está escrito no Alcorão, na Bíblia de outro Deus.
E tem crente repetindo, né? Eu deixo essa palavra para a meditação da igreja. Mas o fato é que algumas pessoas dizem esse tipo de coisa, irmão, mas deixa eu te falar uma coisa, esse mundo jaz no maligno. Se as coisas estão mal, é porque nós estamos calados. Porque nós somos o corpo de Cristo andando nessa terra, meu irmão. Nós somos aqueles que vamos manifestar o reino de Deus nessa terra. Não é a gente ficar parado esperando que a vontade de Deus aconteça automaticamente. Foi Jesus que ensinou. Jesus disse, ei, quando você orar, diga, venha o seu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é. Meu irmão, se Jesus está dizendo para você que você tem que orar para a vontade de Deus manifestar aqui na terra, isso significa que a vontade de Deus não é automática sobre a terra. Sabe de uma coisa, existem coisas que estão acontecendo na terra porque a igreja não está se posicionando, porque somos nós que vamos fazer essas coisas se manifestar. Nós somos aqueles que somos chamados para ser um agente de Deus aqui na terra, fazendo com que a vontade dele se manifeste. Amém, irmãos? Ei, a sua vida está no controle de Deus, glória a Deus por isso, porque você entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo, você é filho de Deus, amém. Agora o diabo ele não vai ficar lixando a unha, olhando a gente avançar e prosperar, ele vai tentar fazer alguma coisa. Agora cabe a nós se posicionar em fé para que a vontade de Deus se manifeste aqui na terra, amém. Você consegue entender isso? Nós estamos vivendo num mundo cheio de circunstâncias, cheio de problemas, e não vai adiantar colocar as coisas na conta de Deus. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, o que eu acho lindo dentro daquele contexto lá de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, é que Deus em momento nenhum ele vira e fala assim, olha, eu vou governar sobre a terra, aleluia. Só vai acontecer a minha vontade. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer no Salmo, capítulo 115, versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele entregou o domínio da terra ao homem. Agora, o homem pecou e entregou para Satanás. Tanto é que Satanás fez quando ele foi tentar Jesus no deserto? Ei, se você se prostrar e me adorar, eu te entrego todos esses reinos aqui, porque a mim foi dado. Pergunto para você, quem foi que deu o domínio da terra para Satanás? Foi Deus? É claro que não, querido. Deus confiou ao homem, e o homem entregou esse governo para Satanás, amém? Mas glória a Deus, porque Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário, o justo pelos injustos, ele pagou o preço, ele foi e sofreu a condenação pela minha e a sua vida, e reconquistou novamente a autoridade. Por isso que quando ele ressuscita, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Só que ele não para ele fala agora, ide. Existe algo que eu e você temos que fazer, amém? Então circunstâncias vão se levantar em todo o tempo, porque nós estamos nesse mundo, e não vai adiantar colocar a conta para Deus não. Às vezes a gente para, querido, eu vou dizer, eu vou falar isso aqui com muito cuidado, com muito amor, e eu quero que você saiba que eu estou aqui para receber também, amém? Agora, olha que interessante, tantas pessoas se levantam para falar mal das autoridades, para falar mal dos políticos, dos governantes. Agora eu pergunto, quem é dentro da igreja que tem orado pelos governantes, pelos políticos? Porque a Bíblia diz que se você quer viver uma vida mansa e tranquila sobre a terra, você deve orar pelas autoridades. O problema é que a gente não quer fazer a nossa parte, quer que Deus faça a parte que é nossa. Ei, meu irmão, Deus já fez a parte dele, ele entregou Jesus na cruz do Calvário. Agora você foi revestido de autoridade, você é chamado para viver pela fé e fazer com que a vontade de Deus se manifeste aqui, até que Ele volte, amém? Quem se posiciona é você. Agora, quando você entende isso, o diabo não te faz mais de refém, porque muitas vezes o diabo tem assolado a vida de irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, que Deus ama, e o diabo tem assolado, porque o diabo tem plantado circunstâncias e tentado dizer para essas pessoas, olha, é Deus que está querendo que isso aí aconteça, permissão de Deus, Deus está mandando uma prova para você ser aprovado. Irmão, eu não quero saber se o problema se levanta na minha vida, de onde é que ele veio. O que eu quero saber é que em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas, eu posso avançar e eu posso vencer sobre qualquer circunstância. Irmão, se Deus estiver te assolando, quem é que vai te socorrer? Amém? Agora, quando você tem consciência de quem é quem, quais são as obras, por isso que o apóstolo Tiago, ele diz, ei, não vos enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de mudança. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Ele é bom, eu tenho um Pai que é bom e que me ama, e que quer o melhor para mim. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita.
Ah, mas quem sabe Deus não mandou uma coisa má para mim aprender uma coisa boa. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, certa vez, ele disse, olha só, se vocês que são mal, sabe dar boas coisas para o filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, querido, não é o que é mal para você, é bom para Deus, não. Qual é o pai que pega o filho na hora de ensinar? Pegar, você não pode aí chegar perto, o ferro está quente. Ó, cuidado, aí vai lá, pega o ferro e tsh, agora você aprende. Só se for um psicopata, né? Mas não, mas Deus não vai, que Deus bota um câncerzinho, né, para poder ensinar alguma coisa. Ei, meu irmão, diga, o meu pai é bom. Ei, você tem um Deus que te ama e que tem o melhor para você. E deixa eu te falar uma coisa, existem situações que nós passamos aqui no mundo e às vezes as pessoas querem explicar o porquê. Sabe que tem coisa que você não precisa explicar o porquê não, irmão. Só avança, fica com a palavra. Nós somos a família da fé, não é assim? Nós ficamos com a palavra. Eu não quero saber o que o A pensa, o que o B pensa. Eu fico com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que o meu Deus é bom. Jesus, ele veio revelar a Deus. Por isso que lá em João 1,18 a Bíblia diz: ninguém jamais conheceu o Pai, foi o Filho unigênito que veio revelar quem o Pai era. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que Jesus era a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da sua glória. E Jesus andou aqui botando doença em alguém? Botando alguém em apuros? Não, Jesus andou curando, libertando, pregando a palavra, ensinando, ministrando o amor de Deus, amém? E essa é a nossa condição. Esse é o nosso chamado, continuar fazendo aquilo que ele fez. Agora, para isso, a gente precisa entender qual é a nossa posição, amém? Agora, olha que interessante, no texto que a gente está lendo, havia uma circunstância, havia algo se levantando contra a vida daqueles ali, que eram aqueles que tinham aliança com o Senhor. Eu não sei você, mas eu de vez em quando passo algumas adversidades na minha vida. Eu costumo dizer, se você não tem problema, nenhum tipo de problema na sua vida, vem e ora por mim, porque a gente vai passar, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? O apóstolo Tiago, ele fala, tende por motivo de toda a alegria, o passar por várias tribulações. Ei, meu irmão, você não se alegra porque você está na tribulação, você se alegra porque você passa por ela, ela não pode ficar, ela não pode parar, ela não pode suportar, porque você é filho de Deus, a luz de Cristo brilha através da sua vida, amém? Então, havia uma circunstância, eu gosto do que eu li uma vez, certa vez no livro do irmão Reagan. Ele fala que ele estava pregando num lugar e alguns irmãos vieram pedir oração no final. Teve uma irmãzinha que veio, você pode orar por mim? Posso? É pelo que, irmã? Eu não quero mais ter problema com o diabo. Aí ele falou, vou orar para você morrer, irmã. Ela, não, mas eu não quero morrer. Ele, mas o único jeito de você não ter mais problema com o diabo é você morrendo. Você vai para o céu, ele não vai mais te incomodar. Agora, enquanto nós estivermos na terra, querido, nós vamos estar aqui. Agora, lembra disso, você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Você é chamado para andar em vitória, andar em triunfo, amém? Aleluia! Glória a Deus. E aqui, vamos continuar o texto aqui. Então, havia uma circunstância, e aqui no versículo 16 algo acontece, porque o servo do profeta, ele vai dizer, Senhor, o que nós vamos fazer? E agora? Os exércitos estão aqui, vão matar a gente. Ao versículo 16 ele diz o seguinte, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora olha que interessante, por mais que aquele jovem tivesse uma aliança com Deus, ele estava dentro de um contexto onde ele só conseguia ver o problema, só conseguia ver a circunstância, ele não conseguia enxergar que ele era mais que vencedores. É possível você ser filho de Deus, é possível você ser moradia da glória de Deus, da presença do Espírito Santo, e você se ver como um derrotado. Você se vê como alguém passivo diante das circunstâncias que se levantam contra você. Agora, é possível também você ser alguém que tem uma consciência de quem você é em Cristo, de qual é a sua condição, porque foi isso que aconteceu com o profeta, numa velha aliança. Ele fala, ei, você está com medo da circunstância? Fica tranquilo, os que estão com a gente são mais. Aleluia. Aí, ele vai continuar aqui, vamos terminar de ler o texto. Versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Oh, aleluia. Eu posso descer aqui? Glória a Deus. Eu me mexo muito aí. Sabe de uma coisa, irmãos? Para pensar nisso aqui. Havia uma circunstância, havia um problema, e o jovem, ei, e agora o que a gente vai fazer? Eles vão matar, sabe? O diabo, ele sempre vai tentar levantar algo contra a sua vida, para dizer para você que você não consegue, que a enfermidade vai te parar, que há uma circunstância que você não consegue vencer.
Agora, olha a condição do profeta. Ei, os que estão do nosso lado são mais. Irmão, você está no time que vence. Os anjos do Senhor trabalhando ao seu favor. Quem é o diabo e os seus demônios para se levantar contra você? Agora a oração dele é: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Quando os olhos dele espirituais são abertos, ele vê cavalos, cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. É interessante porque o exército que vinha contra eles era um exército humano. O poder deles era muito inferior. O exército que estava do lado de Eliseu era o exército celestial. Aleluia, glória a Deus. Sabe de uma coisa, eu quero te convidar essa noite a você aprender a colocar os olhos naquilo que é espiritual. Colocar os olhos naquilo que é eterno. Colocar os olhos naquilo que a palavra diz. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Fatos eles mudam, mas a verdade ela nunca vai mudar. A palavra de Deus ela é a mesma. Foi ontem, é hoje, vai ser eternamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Eu me alegro demais porque essa palavra ela funciona. Você está diante de um rapaz que foi crente dos 7 até os 23 anos de idade, sem ver frutos reais na sua vida. Eu fui tanto tempo de igreja, de 7, fui batizado no Espírito Santo com 9 anos de idade, era um jovem ativo na igreja, mas sabe, o fato de você frequentar a igreja te faz um religioso, mas não te faz um filho de Deus, andando em poder com consciência daquilo que você é. O que faz com que desperte o poder de Deus que já foi liberado para a sua vida é a palavra, é a consciência na palavra, é a firmeza na palavra. Aleluia. Durante tanto tempo eu vivi uma vida tão comum, tão aquém daquilo que Deus tinha para a minha vida, até que a palavra alcançasse de fato o meu coração, até que eu colocasse os olhos naquilo que era eterno. Repita comigo: o invisível é mais poderoso que o visível. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você não vê é mais poderoso do que aquilo que você vê. E a única área que o diabo pode operar é na área que você vê. Ele não tem como operar eficazmente na área que você não vê. Ah, Bruno, você está dizendo que o diabo não está no mundo espiritual? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus é a verdade, ela é eterna, e o poder real, o verdadeiro, vem dela. O diabo, qualquer coisa que ele vai tentar fazer, vai atingir principalmente no nosso mundo físico, que é onde tem as circunstâncias, onde tem os problemas. A Bíblia diz que Jesus levou algumas enfermidades sobre ele. Levou todas. No entanto, não tem pessoas que estão ficando enfermas? Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, as circunstâncias vão se levantar. Qual é o seu posicionamento diante da circunstância? Ficar parado, como aquele jovem, e agora o que eu faço? Não, a sua posição é abrir os seus olhos espirituais, saber que aqueles que estão do seu lado são mais poderosos do que aqueles que podem vir contra você. Aleluia. É essa consciência, meu irmão, que vai te colocar numa rota de andar em sucesso, em vitória, em triunfo. Eu gosto do que Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Ele fala assim: olha, nós não vamos desanimar, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia. Ele vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E esse é o cuidado que você tem que ver. Aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você tem acesso com seus sentidos físicos podem te enganar. E pode ser uma mentira. Porque os fatos, eles podem mudar. O que é um fato, Bruno? Um fato é algo que está estabelecido num plano natural. Você quer ver uma coisa? A pessoa trabalha lá o mês inteiro e aí recebe o salário, não é assim? Aí recebeu o salário no início do mês. Vamos dizer que recebeu lá no dia 5. Aí no dia 5 a pessoa está cheia de dinheiro, recebeu o salário todo, não é verdade? Não é um fato? Recebeu o salário no dia 5, está cheio de dinheiro, não é um fato? Você concorda comigo? Ou não estou falando de quantidade, estou falando daquilo que a pessoa recebeu. Agora, chega o dia 10, aí começa a vencer as contas, o dia 15. E aí quando chega o dia 18, a pessoa já está sem dinheiro nenhum, torcendo para virar para outro mês, para poder receber de novo. É um fato. A mesma pessoa que estava cheia de dinheiro no dia 5, agora dia 18 está duro que nem um coco. Esse não é o nosso caso, amém? Porque nós somos prósperos. Mas você consegue entender que nas pessoas lá fora, no mundo, isso acontece. Com os crentes não, porque os crentes estão cheios de sabedoria, andam na palavra, sabem administrar os seus recursos, investem no reino, faz com que o seu dinheiro prospere. Não é assim que funciona, irmãos? Oh, aleluia, glória a Deus, receba! Agora perceba que lá fora era um fato, depois você tem um outro fato.
O fato, meu irmão, ele pode mudar de acordo com a circunstância e com o contexto. Agora a verdade não muda. Qual é a verdade? A verdade é 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês fossem feitos ricos. Ei, meu irmão, você é rico, você é chamado para ser próspero, para andar em abundância, para andar em provisão, para ser suprido em cada uma das suas necessidades. Essa é a verdade da palavra. A sua conta bancária não pode te definir, a sua carteira não pode te definir. O que vai definir é o que você crê da palavra, o que você declara da palavra, o que você anda sobre a palavra. Você consegue perceber a diferença? Ei, coloca os olhos naquilo que é espiritual, meu irmão. A gente precisa aprender a não viver pelos sentidos físicos, por aquilo que a gente vê, pelas circunstâncias. A gente precisa aprender a ficar com a palavra, porque é a palavra que vai trazer existência. O invisível vai tornar visível, meu irmão. Ei, depois que você declara uma palavra inspirada por Deus, quantos aqui tem Deus habitando por dentro? Na pessoa do Espírito Santo. Então você está habilitado. Paulo fala, essa é a palavra da fé que pregamos, ela está perto de você, na sua boca e no seu coração. Aprenda a declarar a palavra e começar a criar realidades. A sua boca, como o pastor Edilson de Lira gosta de dizer, a sua boca não foi criada para falar dos problemas, a sua boca foi criada para falar contra os problemas, para gerar novas realidades. Eu gosto de dizer que existem 3 tipos de pessoa principal: os que criam problemas, os que falam dos problemas e os que resolvem os problemas. Nós somos chamados para ser aqueles que resolvem, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim, dentro de você. O mesmo poder que operou em Cristo para ressuscitar ele do inferno, meu irmão, ele opera em você, para ressuscitar ele das profundezas, porque a Bíblia diz em Efésios 4, a partir do versículo 8, quem é aquele que subiu, senão aquele que desceu às regiões inferiores? Ele pagou pelo preço do meu e do seu pecado. Foi ele que estava lá na cruz e disse, ei, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o peso da condenação do pecado estava sobre ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, que ele foi feito pecado em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 3, que ele foi feito maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Ele foi tocado pela pobreza. A Bíblia diz que ele foi feito enfermo. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, no versículo 10, que a Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Agora eu quero te dizer, meu irmão, sabe por que Deus se agradou de fazer Jesus enfermar na cruz e ser moído? Algumas pessoas estão me olhando com a cara, pastor, acho que eles não conhecem esse texto. Abre lá a sua Bíblia em nome de Jesus, Isaías capítulo 53, para você não ficar desconfiado de mim, tá bom? Isaías capítulo 53, é segurança para nós. Aleluia. Esses textos que eu estou citando para você, meu irmão, têm uma importância vital, porque ele é a base para você ter acesso à vida de Deus, você ter acesso à provisão, à saúde, a tudo que Deus conquistou para você. Você achou Isaías 53? O versículo 4 e 5 geralmente é muito conhecido, né? Certamente ele levou sobre si as enfermidades, as dores, carregou sobre si. Nós o reputávamos ferido, aflito, oprimido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha no versículo 10, é o mesmo contexto, depois você pode ler com calma na sua casa. Ele vai dizer assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então Jesus foi moído na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Agora, meu irmão, sabe por que Deus se agradou de moer Jesus na cruz do Calvário? Porque quando ele estava moendo Jesus, aos olhos do Pai, ele não estava moendo o filhinho dele. O filhinho, eis o meu filho amado, em ti me comprazo? Não. É aquele que foi separado, que recebeu a nossa condenação. Deus estava moendo na cruz do Calvário toda a enfermidade que poderia se levantar contra a sua vida, toda a pobreza, toda a escassez, toda a tristeza, toda a depressão, foi quebrada da sua vida, lá na cruz do Calvário, meu irmão. E agora o que você faz? Você olha com os olhos da fé, com os olhos espirituais, e entende que você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Uma vez que você entende essas coisas, a sua posição não é mais ficar temeroso diante do diabo, diante da circunstância. A sua posição é se alegrar e declarar a palavra. Amém, irmãos?
você agora declara a palavra. Porque você já é mais que vencedor, você já foi feito. Agora a sua função é declarar aquilo que Deus já disse a seu respeito. Porque a boca fala do que está cheio. Isso não é um jargão. Isso é o que Jesus disse lá em Lucas 12:45. Jesus falou: o homem bom tira do bom tesouro do coração boas coisas. Ele fala: a boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu te dizer, irmão, e receba isso em nome de Jesus. A solução para as circunstâncias que têm se levantado contra a sua vida não vão vir do lado de fora, elas já estão dentro de você. O homem bom tira do bom tesouro do coração boas coisas. Tudo que você precisa já está dentro de você, porque está na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você. Você não precisa de dinheiro, geralmente o diabo tenta dizer para você, tenta te convencer de que você precisa de uma coisa que você não tem, para que você seja feliz, para que você seja pleno, para que você esteja completo. Mas deixa eu te falar, você não precisa de nada que você já não tenha, a não ser que você não tenha entregado a vida para Jesus ainda. Se esse é o seu caso, você vai ter oportunidade hoje, amém? Agora, se você entregou a vida para Jesus, a solução para tudo já está dentro de você, a resposta está dentro de você, amém, irmãos? E não só a resposta para você, mas a resposta para aquilo que está muitas vezes como anseio no coração do mundo. Sabe, o mundo tem perguntas que Deus criou você para ser essa resposta. Deus te criou com um propósito. Deus não te criou para você andar por esse mundo aqui, como o pessoal fala, vai passando pela prova, gemendo, chorando, dando glória a Deus, não. Você foi chamado para andar em triunfo, para andar em sucesso, meu irmão. A palavra de Deus vai dizer o tempo inteiro princípios para você andar em sucesso. Agora, qual é o problema muitas vezes? Os cristãos, eles estão sendo treinados por causa das ideologias erradas do mundo ou da religião, de que eles têm que esperar que Deus faça alguma coisa. É bem verdade, irmão, que você não deve sair fazendo qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai ser guiado por Deus e você vai fazer alguma coisa guiado pelo Espírito, vai dar certo, vai ser um sucesso. Não tem como dar errado. Você é como uma flecha na mão do arqueiro. Amém, irmãos? Eu gosto sempre de dizer, inclusive, tem pessoas às vezes que ficam desesperadas querendo fazer alguma coisa na força do próprio braço. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer. Porque deixa eu te falar, em Deus, você parado, você pode estar avançando. Porque se Deus der um comando para você, ei, não faça nada, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você pode até estar parado naturalmente, mas em Deus você está avançando pela fé, porque você está em obediência, amém? Agora, na maioria das vezes, qual é o problema? As pessoas ficam pedindo para Deus fazer uma coisa que Ele já fez. Você está assim, Deus, manda uma solução para esse problema, e Deus está falando, meu filho, eu já botei a solução dentro de você, se move e faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ó, Deus falando para você fazer pelo amor de Deus. Somos nós que nos movemos, irmãos. Somos nós que fazemos alguma coisa, somos nós que declaramos a palavra. A gente precisa aprender a andar nessas coisas. Declarar a palavra não é simpatia. Declarar a palavra é viver pela fé. A Bíblia diz que você é chamado a viver pela fé. 4 vezes a Bíblia fala isso. Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Os 4 textos falam a mesma coisa. Que o justo viverá pela sua... É pela fé do pastor? Não. Pela fé do pregador? Não. É pela fé de quem? Ei, meu irmão, então é você que anda pela sua fé. Eu gosto de citar muitos versículos, não repara não, é o normal, é assim que Deus me usa. Você depois vai ler tudo na sua casa, que você ama a palavra, amém? Os irmãos falam, quando você prega, a gente fica com 6 meses de dever de casa para fazer. Então, glória a Deus, que aí vai lendo a Bíblia, não é verdade? Porque crente ama ler a Bíblia, não é verdade, irmãos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você deixar para alimentar o seu coração, o seu espírito com a palavra, só no dia da igreja você vai viver desnutrido. E aí depois não vai entender porque não consegue vencer as circunstâncias e os problemas do mundo. Tá aí uma resposta porque alguns cristãos vivem prostrados diante do diabo. Porque eles não leem a palavra, o único momento que eles leem a palavra é na igreja. E tem alguns que nem para a igreja levam a Bíblia. Eita Deus, vai falando aí, glória a Deus. Aí fica complicado, porque a fé não vem porque você faz a campanha, a fé não vem porque você faz o jejum, a fé vem pelo ouvir a palavra, irmão, e a fé é liberada quando você fala a palavra. Paulo fala em 2 Coríntios 4,13, o espírito da fé é assim, crie, por isso falei. Então a fé fala, irmão. Jesus disse, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disse, assim será com ele. Então você, meu irmão, começa a declarar a palavra.
Declara a palavra e as coisas vão começar a acontecer, meu irmão. Mas eu não estou crendo. Fala a palavra mesmo quando você não estiver crendo, porque vai gerar fé no seu coração. As coisas vão começar a mudar. Deus não falha e essa palavra funciona, meu irmão. Aleluia! O invisível é mais poderoso do que aquilo que é visível. Então qual é a nossa função? Declarar a palavra, se mover sobre a palavra e se alegrar. É isso que você tem que fazer, porque nós somos da fé, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Ei, Jesus pagou um preço muito alto por mim na cruz do Calvário. Eu não vou abrir mão disso, meu irmão. Eu não vou abrir mão. Essa palavra chegou, alcançou a minha vida, alcançou a minha família. Eu comecei a ser transformado. Com 23 anos de idade, comecei a me mover de uma maneira diferente. Na época, minha esposa era minha namorada. Nós fechamos, nós demos o nosso jeito, porque entendemos que essa era a vontade de Deus para nós. A gente comprou apartamento próprio, a gente fez festa de casamento, a gente casou, eu abri meu próprio negócio e Deus está em tempo inteiro, nós estamos avançando e prosperando, porque essa palavra funciona. Isso não é um conto da carochinha. Deixa eu te falar uma coisa, só para você ter uma ideia. Você acha que uma metralhadora ou uma bazuca tem poder destrutivo? Alguém duvida? Eu acho que não, né? Tem poder destrutivo, tem um grande poder, uma arma bélica, uma arma, ela tem grande poder destrutivo. Agora deixa eu te falar, eu gosto porque Paulo ele diz o seguinte: as nossas armas, elas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Ei, meu irmão, você tem uma arma. Você tem uma arma. Aqui eu posso falar tranquilo. Esses dias aí eu passei uma situação um pouco engraçada. Eu participo de um projeto, né? Eu dou aula no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, e tem alguns projetos que hoje funcionam no presídio. Eu dou aula no Rema Prisional também, lá no sistema, lá em Bangu, no Complexo Jericinó. Pessoas estão sendo alcançadas pela palavra e transformadas. Glória a Deus. É um projeto que a gente participa, e aí eu também dou aula lá. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui falar essas verdades lá, estava pregando para os irmãos, a gente lá dentro da cadeia pregando, que a gente fica preso, os guardas botam a gente para dentro, a gente fica com os presos lá numa parte lá, onde tem tipo uma igrejinha, lá no presídio, e a gente prega lá. E aí eu estava pregando: irmão, você tem uma palavra. Eles, aleluia. Depois eu apareci, eu falei: meu Deus do céu, o guarda chega aqui, eu estou falando para os presos, você tem uma arma, que problema que eu vou me meter aqui, na verdade. Mas aí eu parei assim, eu falei: caramba, tem que tomar até cuidado, guarda. O pessoal riu, porque o pessoal é bem tranquilo. Mas aqui a gente pode dizer à vontade, irmão, você tem uma arma. Você tem uma arma que ela não destrói, ela constrói. Você tem uma arma que gera vida. Você tem uma arma que transforma. Por isso que Paulo fala: essa é a palavra da fé que nós pregamos, ela está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Então se encha da palavra e declare a palavra, e você vai ver a mão de Deus se movendo em seu favor. Amém, irmãos? Eu gosto sempre, né, quando eu estou falando de escatologia, de fim dos tempos, da volta de Jesus, eu sempre gosto de citar aquele texto onde está lá o anticristo, os exércitos do mundo preparando para lutar contra Jesus, que vai voltar dos céus em glória para reinar aqui na terra. Amém? Agora eu acho interessante que eles têm poderes bélicos. Você sabe que hoje em dia se fala de arma nuclear. Você sabia que uma arma nuclear pode ser, o que define a explosão dela não é o tamanho, é o que ela é composta. Ela é feita de urânio 235, que é enriquecida até 90%. E aí, por causa do tipo de material, ela tem um poder de explosão muito grande. E pode destruir até uma nação. Você concordou comigo que uma metralhadora ou uma bazuca tem poder de destruição, não é? Agora imagina uma arma nuclear. Ela destrói, são nações. Tanto que as organizações aí das Nações Unidas, elas estão preocupadas de não ter uma próxima guerra, porque pode acabar a vida no planeta. Porque os países mais fortes hoje, eles têm esse tipo de armamento nuclear. Agora, sabe o que eu acho lindo, meu irmão? É que, preste atenção nisso, a Bíblia diz que os exércitos da terra vão estar reunidos para lutar contra Jesus. Jesus vai voltar e ele vai vencer a batalha. Agora, sabe qual é a arma de Jesus? Uma espada afiada que sai da sua boca. Ele é aquele que criou os céus e a terra, dizendo: haja, haja. A Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o que você precisa? Você precisa declarar a palavra, meu irmão, com ousadia, falar o que Deus disse, porque a arma que está dentro de você é mais poderosa do que qualquer arma bélica, que qualquer arma nuclear. Fale a palavra e as circunstâncias diante de você vão cair. Depois que você fala a palavra, o que você faz? Abre comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos capítulo 11. Eu queria já chamar o Ministério de Música, se puder, para me dar um apoio aqui. Aleluia.
Marcos capítulo 11, por favor. Deus é bom em todo tempo Ele é bom, amém, irmãos? Marcos capítulo 11, versículo 23. Você encontrou? Na verdade, eu quero ler com você o versículo 24. Ele diz assim, não, vamos ler o 23, eu citei, mas a gente vai ler. Você encontrou aí? Diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crê que vai receber um dia. Amém, irmãos? É isso aí que está escrito mesmo na sua Bíblia? Crê que vai receber um dia? Pega ele, Jeová. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crê o quê? Crê que recebeste e será assim convosco. Se você olhar diversas versões e comparar, ou se você estudar o original, você vai ver que ele está dizendo, crede que já recebeu. Quando você pede, quando você declara a palavra, quando você está conectado com o Espírito Santo, eu não estou falando de você sair por aí, irmão, falando aquilo que vem na sua cabeça, porque você não é chamado a viver uma vida natural, a viver pela sua própria força, mas há um Espírito que inspira você e te guia a viver uma vida de sucesso, ser mais que vencedor em todas as coisas. Não tem como você querer ter sucesso se Deus não estiver envolvido com a sua vida. Como eu gosto de dizer, tem pessoas que ficam querendo que Deus abençoe o seu plano, quando na verdade elas deveriam entrar para o plano de Deus para a sua vida, que já é abençoado. Eu não estou falando disso, nós somos chamados a viver uma unidade com o Senhor. Mas uma vez, irmão, que você está unido com Deus, que você tem um propósito, que você sabe para onde você está caminhando. E existem formas de você observar isso, de você avaliar a sua vida. Quer ver se você está andando de acordo com o propósito de Deus para a sua vida? É só reparar, você serve na sua igreja local? Se você não serve, está fora. Está me amando ainda, não está? Está fora, irmão, porque a Bíblia fala que Deus é adorado na mútua cooperação, e às vezes nós vemos na igreja uma parte do corpo sobrecarregada, porque a outra parte está com preguiça, não quer trabalhar. A igreja não é um supermercado onde você senta, pega o que você quer e volta para sua casa, mas é um lugar onde você vem celebrar o Senhor e servir Ele com a sua vida também. Eu sei que essa parte não tem tanto glória a Deus e aleluia, mas é a verdade também da palavra. É muito simples, é só você observar esse tipo de coisa. Quando você checa a sua vida pela palavra, você percebe. Agora, irmão, uma vez que você se posiciona da maneira correta, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, não. Você vai ter falhas, você vai falhar, você vai tropeçar, eu também, os pastores também. Nós estamos aqui nesse mundo, a gente está caminhando para o crescimento, amém? Agora, irmão, quando você começa a se posicionar da maneira correta, as coisas vão acontecer. Declara a palavra, aí você vem para cá, ó. Declara a palavra. Agora, por isso vos digo que tudo que pedir de oração, crede que já recebeste e será assim convosco. Você não pede para Deus, e aí quando chega, você se comporta como alguém que está alegre porque chegou. Você pede, você se alegra antes de ver. Por quê? Porque você tem certeza que aquele para quem você pediu é fiel e ele vai cumprir a palavra. Você só não deve se alegrar, irmão, se você não sabe qual é a vontade de Deus. Se você não lê a sua Bíblia, você não vai saber mesmo qual é a sua vontade de Deus. Se você não está em unidade com o Senhor para entender os projetos e planos e propósitos dele, você vai ter dificuldade. Agora, uma vez, irmão, que você entende essas coisas, você começa a se caminhar numa rota de viver pela fé, de estar unido com o Senhor, eu vou te dizer, as coisas vão acontecer com a graça sobrenatural e espetacular. Você vai levantar de manhã e o inferno vai tremer de medo de você. Agora, qual vai ser a sua posição? Agora eu vou declarar a palavra, eu vou me alegrar. Eu não quero saber o que está acontecendo, qual é a circunstância. Eu quero saber que eu vou falar a palavra, vou me alegrar, eu vou dançar, eu vou celebrar. Porque o louvor e a celebração acelera a vitória. Tem pessoas que querem convencer a Deus com as suas lágrimas, chorando. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o seu choro não vai convencer a Deus, não vai mover a mão de Deus, porque enquanto muitas vezes você está chorando, o diabo está rindo da sua cara, e está dizendo, olha aí Deus, ele não acredita na tua palavra, porque a tua palavra diz que ele é vencedor. Isso aí não é posição de vencedor não,
porque ele é o acusador, essa é a função dele. Agora, meu irmão, quando você se alegra, mesmo no meio da tempestade, eu vou te dizer, Deus vai dizer: ei, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Eu lembro que Mark Hanks fala algo interessante. Ele fala de certa vez que ele estava na Disney, foi passear com a sua família, e ele viu uma mulher arrastando seu filho pequeno, estava choramingando. Ela falou: agora você vai se divertir. Eu vim até aqui, gastei um tempão, paguei um dinheiro violento para você, tive todo um custo para você chegar aqui e ficar chorando. Você veio aqui para se divertir, agora tu vai se divertir. Aí ele começa a rir, porque ele acha engraçado e fala: realmente, eu sei do que ela está falando, que é caro você ir lá na Disney, né, o ingresso e tudo mais, e ele é americano, é caro. E aquela mãe dizendo: ei, você não está percebendo o esforço e o que eu fiz para você poder se divertir? Agora tu vai ficar chorando? Não, tu vai se divertir. Aí o garoto foi lá e, né, a criança esqueceu, daqui a pouco estava lá brincando. E Mark Hanks, ele fala algo interessante, ele diz: eu consigo ver Deus se sentindo dessa forma em respeito a alguns de seus filhos, dizendo: ei, eu paguei um preço muito caro para você ser livre, eu paguei um preço muito caro para você ter alegria, eu paguei um preço muito caro para você ter provisão, eu paguei um preço muito caro para você ter saúde, eu paguei um preço caro para você se alegrar, então agora você vai ter que se divertir. Aprenda, meu irmão, no meio da circunstância, dançar na cara do diabo, se alegrar e rir da cara dele, porque essa é a sua condição. A Bíblia diz no Salmo capítulo 2, os gentios se reúnem a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aquele que assenta no trono ri dos seus inimigos. As pessoas pensam que Deus é um velhinho emburrado que está sentado lá no trono com um relâmpago na mão esperando para punir as pessoas. Mas a Bíblia diz: Deus ri. Ainda diz assim: ó, o Senhor zomba deles. Só que essa palavra rir não é rir de dar um sorriso, não, é rir de dar gargalhada. E eu não sei se você sabe, zombar é zoar. Deus zoa, desculpa aí. Agora, se Deus está dando gargalhada da circunstância que levanta contra a sua vida, o que você vai fazer? Vai se alegrar. Eu duvido se o teu patrão chega perto de você, conta uma piada, começa a rir, se você fica... Duvido. Agora o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está dando gargalhada no trono dele, porque o diabo está pensando que vai fazer graça, que vai te parar, e Deus está rindo. Ele não sabe de nada. Os meus filhos são mais do que vencedores. Você é chamado para declarar a palavra, meu irmão, e se alegrar. Então não deixe o diabo te prostrar. Aleluia. Você pode ficar de pé. Você recebeu alguma coisa essa noite? Então deixa eu te falar. O diabo, ele não tem o que fazer. A circunstância que está tentando levantar contra a sua vida, o que quer que seja. Qual é o desafio? Mas eu tenho sonhos muito grandes. Que bom que você tem sonho grande. Você queria ter um sonho que você consegue resolver sozinho? Se é grande demais, é porque Deus vai te levantar, vai te colocar lá, e as pessoas vão olhar e vão dizer: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Você, querido, vai ser o outdoor de Deus. As pessoas vão olhar e vão desejar ter o que você tem. Amém. Então o que você vai fazer? Você é mais que vencedor. Você já venceu essa batalha. Você vai declarar a palavra e vai se alegrar. Declarar a palavra e se alegrar. Amém.